Por isso a inteligência artificial tem vindo com muita força e está passando, né, já o conhecimento humano, né, a precisão do diagnóstico. Então a gente já tem estudos e possibilidades de, por exemplo, prever doenças que a gente nunca sonharia, né, em detectar através de um exame desse. Agora, se a gente une ali a consulta presencial, o médico com essa inteligência artificial, com esses equipamentos, a chance de da gente ter essa evolução da doença reduz muito. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast de oftalmologia da Faculdade São Leopoldo Mandic. Eu sou o Dr. Cleso, professor e coordenador da oftalmologia aqui da São Leopoldo Mandic, e hoje a gente está recebendo o Dr. Aron Guimarães. Tudo bom, Aron? Tudo jóia. Se apresente para os nossos espectadores aqui. Bom, meu nome é Aron, sou médico oftalmologista e entusiasta da tecnologia. Prazer, uma honra, obrigado pelo convite, Cleso, participar desse primeiro episódio e falar um pouquinho, vai ser um bate-papo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologia, sobre novidades na oftalmologia e como você, estudante, médico, está querendo se aprofundar, aprender um pouquinho mais, acho que pode se desenvolver um pouco nessa área. E aí hoje justamente a gente vai falar sobre o diagnóstico de precisão com inteligência artificial e como a inteligência artificial está entrando cada vez mais no mundo da medicina e especificamente no mundo da oftalmologia, né, Aron? Exato, cara. Tem bastante coisa para falar, hein, Cleso? E eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, né? Ela veio para auxiliar o médico, auxiliar o oftalmologista e também difundir a medicina em diversos locais que antigamente a medicina não chegava, né, para todos os pacientes. Exato, cara. Bom, falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Inteligência é algo que a gente se desenvolve, né, com muito trabalho ao longo da vida. Então, imagina um médico, estudante de medicina, quantos anos, né, estudando, depois estudando oftalmologia, quantas centenas de exames, né, exames de fundo de olho, por exemplo, o estudante tem que fazer para começar a ganhar aquela inteligência, né? E a máquina consegue fazer isso de forma muito mais rápida, né? Então, por isso a inteligência artificial tem vindo com muita força e está passando, né, já o conhecimento humano, né, a precisão do diagnóstico e logo mais o tratamento também das cirurgias, né? E acho que é um pouquinho disso que a gente vai discutir hoje, né, Cláudio? Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar tanto na medicina como na educação. A gente que lida com alunos, graduandos de medicina e médicos já graduados que estão em aprendizado da oftalmologia, a inteligência artificial veio para auxiliar no estudo, nos conceitos, coisa que antigamente a gente tinha que ficar com 3, 4 livros em cima da mesa e tinha que pesquisar e você tinha que assinar 3, 4 periódicos para saber o que está acontecendo no mundo. E hoje em dia a inteligência artificial te ajuda a procurar um diagnóstico mais rapidamente, te ajuda a dar a conduta mais atual, mas o que eu vejo, eu acho que está muito ligado na sua especialidade, é no auxílio do diagnóstico de imagem. E como é que você tem visto isso dentro de um diagnóstico de uma retinografia, de um diagnóstico de um OCT, tanto para você fechar num diagnóstico, ou também para você prever algumas doenças que a IA consegue enxergar coisa que o seu olho treinado nem imaginava que tinha relação com outras patologias. Como é que você vê essa situação, Aron? Exato, cara. Isso é fantástico, assim, a inteligência artificial, né, primeiro, lógico, no auxílio do diagnóstico. Então, por exemplo, a gente tem a retinografia. O que é retinografia? Para quem não sabe, é um exame no qual a gente vai tirar uma foto, tá, da retina. A gente vai ver ali o nervo óptico, a gente vai ver os vasos sanguíneos, a gente vai conseguir diagnosticar algumas doenças, como, por exemplo, retinopatia diabética, como o glaucoma, ali, né, observando a escavação do nervo óptico. Então, como eu falei, o estudante, né, o médico, o oftalmologista, precisa de muito tempo ali de aprendizado para conseguir fechar esses diagnósticos. Quando a gente começa a jogar essas imagens, né, então, hoje o equipamento ele digitaliza essa imagem, a gente vai ter um banco de dados e a gente vai oferecendo esses dados para um computador.
essa inteligência artificial, através de diversos sistemas, ela começou a aprender, né, a fechar esse diagnóstico e já está mostrando para a gente. Então, hoje a gente tem softwares que, por exemplo, lesões ali que ele já identifica, ele vai circular para a gente. Então, o médico ali bateu o olho no exame, ele não vai precisar mais aquele tempo todo de escanear o teste. A gente já vê ali imagens coloridas, como se fosse uma seta mesmo. Olha, doutor, presta atenção aqui, que aqui tem alguma coisa importante. No próprio glaucoma mesmo, a escavação também já vem com a medida, já vem com uma previsão de risco, né, de se fechar esse diagnóstico. E um ponto que você falou que aí eu acho que é fantástico, isso o humano consegue, né? Então você, um médico treinado, consegue fechar esse diagnóstico e, lógico, a inteligência artificial está nos ajudando. Agora, ela está indo além disso, né? Então, a gente já tem estudos e possibilidades de, por exemplo, prever doenças que a gente nunca sonharia, né, em detectar através de um exame desse. Que, por exemplo, é o Alzheimer, né? Uma demência aí que afeta principalmente a população idosa e que, através da espessura da camada de fibras nervosas, por exemplo, que é um exame de imagem feito pela tomografia de coerência óptica, OCT, o equipamento, a inteligência artificial, consegue prever, olha, esse paciente, antes de qualquer sintoma, esse paciente já tem um risco de desenvolver o Alzheimer, tá? Então, hoje, poxa, que exame fantástico, né? Alzheimer, Parkinson, a gente já tem algumas coisas, tá? Então, assim, imagina... Isso, a gente está no início, né, Clésio? Você imagina quanto isso tempo de antecedência até o paciente desenvolver os primeiros sintomas de Alzheimer, né? Entre 5 e 10 anos eles falam. Então, assim, a gente está falando, imagina só que oportunidade, né? 5 a 10 anos antes de começar os sintomas, você já fala, olha, esse paciente aqui tem um risco de desenvolver Alzheimer, né? O paciente vai ter muita chance de ir atrás, né? De desenvolver talvez alguma prevenção. Então, é demais, né? Então, isso é o começo, né, Clésio? Eu acho que, inclusive, é uma questão que vai acabar trazendo soluções e trazendo até problemas para outras áreas, que você imagina eu falar para você que através desse OCT você não tem sintoma nenhum, mas que você tem uma predisposição maior de ter Alzheimer. Talvez seja uma questão que você tem que tratar até psicologicamente, tratar coisas familiares, sociais, de trabalho, imaginando que você tem uma doença neurodegenerativa que pode vir a acontecer com mais frequência, que antigamente chegava de surpresa, né? Mas agora você conseguindo prever. E eu acho que toda essa área ligada à tecnologia e desenvolvimento tecnológico está muito ligado com o que a gente aplica aqui na Mandic, que é não só ensinar a medicina, mas ensinar a medicina de ponta, preparando o aluno para aprender como ele pode usar a tecnologia ao seu favor da melhor maneira possível, né? E eu vejo numa retinografia que você citou, que às vezes você está em locais de menos acesso, que não tem um especialista de retina na região, mas você é oftalmologista generalista e você consegue hoje em dia fazer uma retinografia, você consegue treinar uma IA, que é o que está acontecendo em muitos locais, ter o treinamento da IA para fazer auxiliar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, linkar isso com uma telemedicina, que um colega que está, sei lá quantos quilômetros de distância, consegue avaliar um exame e auxiliar o outro colega à distância num diagnóstico, numa segunda opinião. Você tem praticado isso no seu dia a dia? Como é que tem sido a sua experiência? Com certeza. Assim, a oftalmologia não é a área mais fácil, né, para se fazer telemedicina. Porque o nosso exame ele é muito dependente ali da presença do paciente. A gente vai desde fazer uma refração, que é medir o grau, até fazer um exame ali do fundo de olho. Então, assim, não é tão simples, tá? A telemedicina, como seria, por exemplo, para uma área mais clínica, né? Como a psiquiatria, por exemplo, a neurologia, no qual a conversa resolve ali, né? A grande maioria das coisas. Mas eu tenho feito e tenho conseguido cada vez mais, sabe, Clésio? Hoje com a questão dos equipamentos, né? Dos exames, mesmo o paciente, às vezes, numa área um pouco mais isolada, ele vai ter ali o consultório, a clínica mais próxima, então ele consegue, faz os exames, digitaliza, né? E aí o que acontece? Eu tenho recebido, sim, consultas de pacientes
Brasil todo, tá? Pernambuco, Bahia, Pará. E esses pacientes mandam os exames, né? A gente consegue avaliar uma retinografia, um ACT. E normalmente é o paciente que quer uma segunda opinião para alguma doença mais grave, tá? De retina, uma retinose pigmentar, uma doença da mácula, por exemplo, um buraco de mácula. E hoje a gente consegue, tá? Atender bem esse paciente, né? Pela telemedicina, coisa que antigamente era muito difícil. E, lógico, vão ter casos que a gente vai pedir ali uma consulta presencial, mas a gente consegue resolver bem, assim, grande parte desses casos. Uma coisa que eu acho muito legal, né, aqui na Mandic, os alunos, eles têm muito fácil acesso aos professores, né, Cláudio? Isso eu percebi até com colegas, que a gente troca muita informação, né? Então, até entre os professores, né? Então, poxa, a minha área não é a área de genética ocular. A gente tem aqui um professor super gabaritado, super conhecedor aí das novidades. Então, a gente mesmo troca, né, essas informações, manda imagem, discute caso. E o aluno da mesma forma. Então, o aluno tem acesso a gente. Eu recebo, né, vira e mexe, imagens de alunos aí que estão espalhados pelo Brasil para discutir caso. E, poxa, aí é muito bacana. A gente discute, a gente dá ideias. Acredito que você também receba bastante coisa, né? É justamente por isso que eu vejo que nos cursos aqui de pós-graduação da São Leopoldo, essa inovação atrelada com o nosso relacionamento professor-aluno, entre os professores e entre os próprios alunos, que isso só engrandece o nosso curso. Não é um curso que aquele professor engravatado, super gabaritado, mas que ele vive num pedestal lá em cima, distante, publicando um monte de coisa legal e interessante, mas que o aluno está lá embaixo e não tem esse relacionamento. E eu acho que a medicina moderna, se você não tem essa troca de experiência pessoal mesmo, de conversar, de compartilhar imagem, e na oftalmologia a gente tem uma grande vantagem, que é um diagnóstico de imagem. Exato. Não vou falar mal de outras áreas, mas na cardio você tem que fechar o olho, auscultar para tentar diferenciar a terceira bulha de um desdobramento, sendo que na oftalmologia você faz uma retinografia num aparelho portátil, hoje em dia num retinógrafo super bem conceituado, que ótimas imagens no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequenininha, e naquela imagem que às vezes não idealmente, mas às vezes foi realizada por um enfermeiro numa triagem, você consegue ter um apoio de um médico. Exato. E você consegue levar saúde de qualidade para pessoas que nunca tiveram acesso antes. Exatamente. Né? E eu vejo assim que tanto o diagnóstico com o auxílio diagnóstico com a IA, eu vejo a IA entrando cada vez mais no nosso diagnóstico de consultório, porque você imagina quanta coisa e quanta informação que às vezes é relevante e passa despercebido por você. E o dia que o meu consultório interligar com o seu, interligar com o terceiro, com o quarto, com o quinto, não só de oftalmologia, mas de outras áreas da medicina, e uma IA percorrer todos os exames realizados pelo néfro, pelo reumatologista, pelo pneumo, talvez uma doença que você não está nem imaginando, a IA consegue pegar todos esses dados e entregar, olha, presta atenção nesse detalhe que está com uma característica que isso aqui vai levar a um glaucoma precoce nesse paciente, ou vai levar a uma doença retiniana já, então vamos precaver, né? Exato. Não, isso é medicina do futuro, né, Clésio? E a oftalmo tem uma facilidade, né, que é o fácil acesso a estruturas internas, né, e é por isso também que é uma das áreas que mais tem apelo à questão tecnológica, né, uma das áreas que mais se inova, porque a gente consegue, através das estruturas transparentes, ali a córnea, o cristalino, sem precisar furar o paciente, sem precisar cortar o paciente, a gente consegue identificar e ver como é que tá as veias, né, as artérias ali da retina. Então, poxa, é um exame super completo, super invasivo, né, sem precisar invadir o paciente. Então, isso, você tem toda a razão. Se a gente junta essas informações com a do cardiologista, com a do nefro, com a do neuro, cara, imagina quanto a gente não vai dar de qualidade e de antecipação de doenças para esse paciente, né? Impressionante.
Ainda mais que na sua área retina, eu acho que é a única área do corpo que você consegue avaliar microvasos em vivo sem ter que tirar um pedaço e fazer uma biópsia. Exatamente. Então, Exatamente. se você avalia a retina, avalia os microvasos, artérias, veias, você consegue, às vezes, adiantar um diagnóstico no paciente com uma diabetes, ou com uma doença cardiológica, hipertensiva, ou nefro, ou falando um pouco mais de uma área que a gente não falou ainda, mas que eu vejo muito futuro na IA, que é o glaucoma. Como é que você percebe o tratamento de imagem e treinamento de imagem dentro do glaucoma usando inteligência artificial? Você acha que esse é um caminho promissor para essa especialidade dentro da oftalmologia? Totalmente, totalmente, cara. Olha, glaucoma, para quem não conhece, é uma das doenças mais importantes, né, na área da oftalmologia, na qual o paciente, normalmente, ele tem a pressão do olho aumentada, e aí, com isso, ele vai tendo uma lesão no nervo óptico, tá? Então, é uma doença que, se não tratada, se a gente não diagnosticar precocemente, ela leva a cegueira, é uma cegueira irreversível, tá? Então, é muito importante que a gente detecte de forma rápida, precoce, essa doença. E tem tido, sim, muito avanço, muita pesquisa nessa área, e até dentro do consultório a gente já tem. Então, por exemplo, um dos exames hoje mais importantes, que é a própria tomografia, né, de coerência óptica, ela faz a varredura ali da camada de fibras nervosas, da camada de células ganglionares. Então, são medidas específicas que vão começar a pegar a doença antes dela dar sintomas. A mesma coisa com a leitura da escavação do nervo óptico, que o médico consegue fazer isso, né, no consultório. Só que é o olho humano, né, Cléso? A gente, às vezes, não pega ali uma diferença sutil que o equipamento, com a inteligência artificial, vai pegar ali. Então, assim, você coloca imagens seriadas ali para o computador, para a inteligência artificial, meu amigo, vai aparecer já uma imagem vermelha ali, uma exclamação chamando a atenção, e o médico, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, tá? Não é raro, né? Com certeza você já pegou muitos pacientes que, poxa, acompanhando com o médico, pô, doutor, mas eu ia todo ano, né? Eu fazia o acompanhamento certinho e, cara, ele desenvolveu a doença, entendeu? Porque o ser humano, né, infelizmente, tem suas limitações, né, Cléso? Agora, se a gente une ali a consulta presencial, o médico com essa inteligência artificial, com esses equipamentos, a chance de da gente ter essa evolução da doença reduz muito, né? Então, poxa, o paciente só ganha, o médico ganha também, todo mundo tá saindo muito na frente. Isso já é uma realidade hoje nos consultórios, tá? Eu acho que o nosso foco aqui no curso de oftalmologia da São Leopoldo Mandic é você aliar o estudo médico com a tecnologia de ponta para trazer o melhor aprendizado e também a trazer o melhor diagnóstico. Porque, na minha opinião, a IA não vai substituir o médico. Né? É claro que o médico mal formado vai se apoiar na IA e a hora que tiver sem sistema, ele fica perdido. Né? Sim. O médico, vamos comparar com pessoa que usa um GPS, que nunca usou um mapa na vida. Se cai o Waze, cai a internet e você fica sem aquele Google Maps te levando no lugar, se a pessoa nunca usou um mapa, ela não vai saber. Agora, o médico não pode se tornar dependente 100% da IA, porque nem sempre vai estar disponível, e na verdade o médico que tem muito conhecimento vai usufruir muito mais do que a IA pode te oferecer. Exato, cara. Eu falo que a IA não vai substituir o médico, né? Mas o médico que não souber usar vai ser substituído por aquele que sabe usar, né? Porque a diferença vai cada vez ficar maior, tá? De nível de diagnóstico, de nível de precisão de tratamento. Então, quem sabe usar a tecnologia vai começar a ter um nível tão maior, tá? De sucesso, né? Que o próprio paciente não vai mais procurar aquele médico que não sabe, né? E aqui na Mandic, a gente tem essa vantagem, né, de contar não só com o corpo docente, né, que conhece, né, Cléso, que mexe com isso no dia a dia, mas também a questão dos equipamentos, né? A gente sabe que tem cursos aí, né, não só no Brasil, mas no mundo, que não tem, né, esse nível de aparelhagem que a gente tem aqui, né, esse acesso aos equipamentos, desde
desde o básico até o mais avançado. E o aluno aprender, né, já direto com esses equipamentos é um diferencial muito grande daqui, né? Você ter o contato com a tecnologia de ponta e com professores que conhecem do que estão falando sobre inteligência artificial, que vivem isso e trabalham com isso, faz toda a diferença. E não sei se você sabe, eu fui perito por muito tempo, ligado diretamente à oftalmologia. E eu vou te fazer uma previsão do futuro, de que daqui a 10 anos, o médico que não usar IA, na minha opinião, vai ser um erro médico. Porque vai estar comendo bola e vai ter a judicialização da medicina, que um advogado ou um juiz vai chegar e falar: ó, você fez tudo isso aqui e você não percebeu. O que, por enquanto, não sou obrigado a perceber tudo, estou fazendo o meu melhor e colhi todos os exames, mas se tivesse feito uma inteligência artificial em todo aquele prontuário, você ia detectar uma patologia. Sim. E eu vejo que no futuro, se você não fizer uma procura avançada de inteligência artificial em uma imagem ou no prontuário, vai acabar caindo como erro médico. Isso, na minha opinião. Concordo, Otimista para o paciente, mas pessimista para a classe médica. Sim. Que a gente vai ficar refém de mais uma área, claro que é em benefício da saúde, em benefício do paciente, e o médico que não estiver preparado para isso vai ficar para trás. Aquele mesmo médico que não está preparado para as redes sociais está ficando cada vez para trás, e o médico que está se expondo, colocando novidade, criando conteúdo, está ficando cada vez mais em evidência no mundo digital de hoje em dia. E a geração Z, a geração atual dos alunos que estão chegando, que estão entrando, foi uma geração que está imersa em tecnologia. Nasceu com a internet, eles têm uma maneira de aprendizado que é rápida, ampla, na palma da mão, tem mais conteúdo do que a Biblioteca de Alexandria teve inteirinha. Então, o que muda só não é nível de conhecimento, né? É a maneira que você procura. Porque desde a pessoa que cuida da higiene daqui do nosso prédio da São Leopoldo Mandic, até o professor mais graduado, com pós-doc aqui na faculdade, na palma da mão, todo mundo tem acesso à informação. Agora, como você vai usar? Exatamente, é isso aí. Como você vai usar? Então você pode ser autodidata, pode ficar procurando, agora tendo os colegas para compartilhar, tendo um ambiente que fomenta essa pesquisa, que fomenta a tecnologia. Aqui na São Leopoldo Mandic a gente tem um hub de tecnologia que te ajuda a fomentar a pesquisa, te ajuda a fomentar projetos que você tem dentro da tecnologia, dentro da IA, com inovação. Isso é o ambiente universitário, que é estimular conhecimento, estimular sabedoria e, no nosso caso, além disso, promover saúde, né? Exatamente, Clésio. Não, cara, concordo completamente com o que você falou, tá? E isso vale não só para a parte clínica, né, a parte de diagnóstico, como tá chegando na parte cirúrgica, tá? Apesar da oftalmo ainda tá um pouquinho atrasada em relação, por exemplo, à urologia, né, que a gente tem a robótica ali cada vez mais como realidade. Na oftalmologia a gente já tem também alguns equipamentos específicos na cirurgia robótica, por exemplo, de catarata. Acho que ainda algo muito inicial, mas essa previsão que você fez, cara, eu tenho uma previsão também de que talvez daqui a uns 10 anos a gente não vai precisar tanto, né, do humano ali atrás do equipamento para a cirurgia. O humano, lógico, vai precisar estar ali para acompanhar, mas o computador vai fazer melhor do que a gente. Não tem como comparar, né? O tempo de reação, o tempo de percepção, de resolução, poxa, o que o computador ali está enxergando, né, no microscópio, não vai ser, né, menos eficiente do que a gente, pelo contrário, vai ser muito mais. Então, cada vez mais a gente vai se diferenciar, né, por saber lidar com essas tecnologias, tá? Não é o conhecimento em si, e não vai ser só a prática em si. Eu opero bem, eu faço uma cirurgia legal. Cara, daqui a pouco vai existir um robô que vai fazer muito melhor do que qualquer cirurgião hoje, né? Agora, a gente sempre vai precisar do cirurgião e do médico ali capacitado para, de alguma forma, controlar
essas máquinas aí que vão estar do nosso lado. São sinais que acontecem durante a cirurgia que os equipamentos foram desenvolvendo e a gente não chamava de IA, mas acho que você pode até chamar. Então, se você for pensar numa faco, você está fazendo a cirurgia de catarata e você aumentou o seu vácuo, o vácuo está lá em cima, quando você desoclui a ponteira, faz o surge. E hoje em dia, as máquinas mais modernas, elas têm o anti-surge, que elas percebem que a desoclusão vai acontecer, que aquela câmara anterior vai desabar e ela previne que tem um surge, que é uma baita complicação cirúrgica. Sim. Então, antes era um anti-surge, hoje em dia a gente pode mudar o nome, porque é uma IA, uma inteligência artificial percebendo que aquela desoclusão da ponteira vai aumentar o vácuo dentro da câmara anterior, que vai desocluir, aquela câmara vai colabar, e o paciente pode ter um descolamento de retina, não, pode ter uma ruptura de cápsula posterior, né? E eu vejo isso acontecendo em outras cirurgias da parte oftalmológica de catarata, com aumento e diminuição da câmara anterior, se a sua cápsula vai correr ou não, como é que está aquela catarata, ou o médico que está no princípio de carreira cirúrgica, que às vezes não percebe aquela pequena rotura de cápsula e continua operando, e em vez dele parar, ele continua e acaba com a cirurgia e complica muito mais. Então, uma IA filmando a sua cirurgia e mandando alertas, né? Eu imagino hoje em dia, inclusive com a IA aliada à realidade aumentada. Você imagina que, fugindo um pouquinho da oftalmologia, mas se o médico veste um gadget com uma realidade aumentada, está operando uma barriga, e por mais que ele saiba que ali tem uma artéria que ele não deve pegar, mas a realidade aumentada pode pintar aquilo de um verde fluorescente, que ou fica piscando, olha, não encosta ali. Exato. Se encostar, vai sangrar até o teto. Exatamente. Né? E na oftalmologia pode ter ideias da mesma forma, que pode pintar onde você não vai, ou circular o tamanho da rex perfeita onde você pode fazer, ou na retina, pintar ali os locais onde você deveria fazer a sua fotocoagulação a laser, ou fazer uma injeção específica para tratamento de uma patologia específica, não é verdade? Não, cara, tem muita coisa para evoluir, Cleso. Sim, os próximos anos a gente vai ver muita coisa nova aí, mas eu quero estar aqui para ver. E eu convidei o Aron hoje aqui porque ele também é entusiasta de tecnologia, tanto quanto eu, e participa aqui do nosso curso de pós-graduação em oftalmologia na São Leopoldo Mandic, desde o início, né, Aron? E está aqui para contribuir com o desenvolvimento da nossa disciplina. Sim. E auxiliar os alunos no entendimento da IA, e toda a tecnologia envolvida na nossa especialidade de oftalmologia, que é muito privilegiada, né? Que é muito ligada à tecnologia comparada a muitas outras dentro da medicina. E voltando um pouquinho mais para trás, a gente falou um pouquinho sobre o diagnóstico de IA e tentar prever doenças como Alzheimer ou Parkinson. Para não deixar isso no ar, já podemos fazer diagnóstico precoce de Alzheimer com OCT ou OCTA, ou ainda não? São apenas trabalhos, pesquisas? Como é que você vê isso daí? Então, Cleso, a gente tem muitos estudos já, tá? Não é coisa tão recente, já há mais de 5 anos já, dados, né, que mostram claramente esses sinais precoces do Alzheimer, que é uma demência, né? Então, antes de aparecer os sintomas clássicos da doença, então isso já é bem documentado. A gente consegue, sim, verificar redução da espessura da camada de fibras nervosas, redução da espessura da camada de células ganglionares, e alguns outros marcadores ali nesses testes, tá? O que não tem ainda assim, muito bem definido na prática são os protocolos ainda clínicos de aplicação, tá? Então, apesar da gente já ter esses dados, faltam ainda, tá, estudos que vão padronizar esses protocolos. Então, ok, a espessura está reduzida, mas como que a gente vai eventualmente distinguir de uma outra doença que, por exemplo, poderia causar isso? Então, esses parâmetros, né, por conta de termos também equipamentos muito diferentes, né? Um OCT, por exemplo, de uma marca Zeiss, pode ter uma medida um pouco diferente de um OCT de outra marca, por exemplo. Então, até discutindo com um colega professor nosso sobre esse tema, a gente não tem ainda padronização. Ou seja, se hoje um paciente com
com medo de ter Alzheimer, né? Tem uma mãe, tem um pai com Alzheimer, for hoje no consultório, eu posso fazer esses exames, eu tenho capacidade no consultório de fazer um ACT, entregar essas medidas na mão dele, tá? Só que hoje a gente não tem ainda, tá? Um protocolo falando, olha, se essa medida for abaixo de X ou de Y, você realmente está nesse grau aqui de alto risco, por exemplo, tá? Então a gente consegue dar indícios. Por exemplo, o senhor tem a camada de fibras nervosas reduzida. Em teoria, teria um risco aumentado. Só que, poxa, quanto que é esse risco? Será que daqui 5 anos vai aumentar em X ou em Y? A gente não tem essas respostas ainda bem definidas, sabe, Clésio? E o que falta para a gente validar esses algoritmos, para poder fazer isso numa realidade do contexto brasileiro? Pois é, cara, olha, isso daí, eu acho que seria muito interessante, tá? A gente criar esse protocolo. Eu acho que falta, talvez, o nosso grupo aqui se juntar e criar um protocolo de pesquisa aí e validar, de repente, algo mais prático, né? Algo que a gente possa usar dentro do consultório, sabe? Porque estudos tem bastante, tá? Inclusive, até revisando recentemente, a gente tem muitos artigos, tá? Sobre isso. A gente tem espessuras já pré-definidas, percentis definidos aí de perda de camada de fibras nervosas que poderiam estar relacionados. Então, mas falta, eu acho que realmente um protocolo oficial no qual a gente consiga passar para o paciente mais confiança sobre esse diagnóstico, entendeu? E você acha que se interligarmos banco de dados de diversos aparelhos ajudaria? Cara, banco de dados, assim, a IA, né, ela trabalha com informação, então precisa de muita informação, quanto mais informação, melhor. Além dessa questão da informação, é a relação clínica, né? Então, vamos entregar esses dados para a IA e aí a gente tem que ter depois do outro lado o neurologista nos passando, esse paciente ele desenvolveu Alzheimer ou não, tá? Então, eu sei que tem muito estudo sendo feito, tá? Mas está faltando ainda aquele protocolozinho clínico ali que a gente vai usar mais na prática, sabe, Cleson? Então, quem sabe, né? A gente não consegue mais um projeto aí para tocar. Eu vejo assim duas coisas separadas. O trabalho de pesquisa clínica e você avaliando num ambulatório de neurologia que seja e fazendo OCT em pacientes saudáveis e pacientes já com diagnóstico de Alzheimer, e isso leva tempo porque você vai ter que fazer um monte de gente saudável para ver se isso aqui vai virar um Alzheimer num tempo, mas Exato. eu vejo que utilizando aqueles Big Data Centers, e é o que o pessoal tem feito com IA, tem pegado as big datas em locais que coletam, né? Geralmente Estados Unidos, Europa, e o pessoal tem um banco de dados enorme que eles jogam muita informação lá dentro, que não necessariamente é o trabalho que ele está rodando, Sim. mas como ele coletou muita coisa simultânea, jogou tudo lá para dentro, daí você entra com a IA facilitando a pesquisa, que antigamente ia ser o médico e os seus estagiários, paciente em paciente, vendo dado por dado e fazendo estatística por estatística, e hoje em dia você consegue jogar uma IA que vai captar todas aquelas imagens e vai fazer um link desses pacientes todos com a coleta de dados com as doenças correlacionadas, jogar isso dentro do R ou dentro do Stata e vai rodar a parte estatística de tudo isso aí, vai te entregar a coisa muito mais mastigada. Sua fatia ali de interesse. Porque, e antigamente você ia ser um trabalho braçal enorme, Sim. que você é capaz de fazer, mas que tomaria muito seu tempo, que agora com a IA você consegue dedicar um tempo mais precioso em outras áreas e deixar para essa parte braçal, para essa parte de cálculo, ou ficar pesquisando papel e pegando o número aqui, botando ali, e você consegue dedicar uma coisa muito mais produtiva, auxiliando a sua pesquisa, seu diagnóstico. E, Aron, agora para o aluno que está iniciando agora, que está aprendendo oftalmologia, que está aprendendo a mexer com retinografia, eu vejo aqui tem várias indústrias no mundo inteiro, mas falando especificamente uma para ajudar como uma dica mesmo, eu vejo num polo de tecnologia que é São Carlos, desenvolvimento de muitos equipamentos médicos. E lá tem a Felcom, que desenvolveu aquele equipamento, o retinógrafo, o Ayer,
e eu mesmo uso, você também usa. Sim, cara. Então a gente é usuário do equipamento, Uhum. que ele entrega uma etnografia que tem uma busca por IA e que tem salientado algumas áreas de atenção. O que você acha dessa nova tecnologia deles e como isso pode desenvolver para melhorar e ajudar mais ainda o diagnóstico e para o aluno que está iniciando dentro da oftalmologia, que muitas vezes sozinho na própria casa dele, no consultório dele, ele não teria tanto acesso ou não teria tanta expertise no diagnóstico. Cara, perfeito. Bom, primeiro, a gente não tem nenhum interesse econômico, né, comercial aqui com nenhuma empresa de equipamentos, então a gente pode falar tranquilamente. Mas eu tenho, tá, pessoalmente, esse equipamento, que é um retinógrafo. Retinógrafo é um equipamento no qual a gente vai tirar uma foto da retina, né, do fundo do olho. Classicamente são equipamentos muito grandes, né, então você precisa de uma mesa, de um espaço dentro de uma sala e ele não é móvel, tá? Então, existem alguns modelos que foram feitos para ser portáteis. E essa empresa brasileira, né, que é a Felcom, criou o Wire, que sim, tem grande sucesso, né? Tem muitos colegas que usam, porque é um equipamento bom, é um equipamento leve, você consegue levar numa maletinha. Então, por exemplo, você que está começando e tem um consultório numa cidade, outro dia você trabalha em outra cidade, você consegue levar, né, e fazer esse exame. Então, o próprio médico vai fazer o exame em lugares diferentes. Qualidade boa da imagem, tá? Ele joga essa imagem para a nuvem, então fica registrada ali. Pode imprimir se quiser também. E a gente tem uma questão do software dele que agora com inteligência artificial vai mostrar possíveis lesões. Então, se é um paciente que tem, por exemplo, uma retinopatia diabética, o diabetes ele começa a causar sangramentos ali na retina, pontinhos de hemorragia. Então, o equipamento já vai como se fosse uma área de calor ali, ele vai apontar, vai realçar aquela região que tem alguma alteração, tá? Então, principalmente para o médico que está começando, né, Clésio, para o médico que não é um retinólogo, um especialista, isso ajuda bastante, tá? Fazer um diagnóstico, uma triagem. É possível também que o exame seja feito, por exemplo, por um técnico, né, como você falou, tá? Então, a gente vai pegar um centro aí que não tem tanta facilidade para se ter um médico. Então, por exemplo, o enfermeiro vai tirar essas fotos e o laudo vem aí para o médico avaliar com muito mais facilidade com esse recurso da inteligência artificial. Então, é um equipamento que, para quem está começando, acho bem válido, tá, de se adquirir. E esses recursos de inteligência artificial estão só facilitando o diagnóstico. Então, vai facilitar muito o dia a dia. Sabe que eu tenho um caso interessante lá na residência médica da São Leopoldo Mandic. Nós temos esse equipamento lá e um residente registrou uma foto e ele olhou rapidamente por cima e falou: ô chefe, tá tudo bom, né? Daí eu olhei ali, o meu olhar clínico eu vi que não tava. E eu falei: olha, esse aparelho ele tira 3 fotos, tem uma colorida, tem uma que é infravermelho, que ela tá tudo em preto e branco, e tem uma terceira ali que ela tá pintada. Vê se ela pintou alguma coisa, que eu já saquei. E na hora que ele pintou, ele fez uma imagem de calor e o residente olhou assim: eu não tô vendo nada. Eu falei: amplia. E essa imagem tá na nuvem, no computador, a gente ampliou e tinha um nevus. E esse nevus de coroide a gente acabou tendo que fazer um ultrassom nele e se confirmou um melanoma. Caramba. Então, numa bobagem dessa, que num exame de rotina, rapidamente você ia bater uma foto, ia falar não tem nada, ia mandar o paciente embora e ia descobrir só depois que o paciente estivesse super grave. E esse equipamento, no meu olhar clínico com 20 anos de formado, eu olhei e vi sem precisar do IA. Mas o aluno que estava no início, ele olhou para a IA e falou: está tingido aqui. Ele volta para a imagem, amplia, ele viu que tinha uma coloração ali atrás com nevos de coroide, que fizemos um ultrassom nesse paciente e acabou sendo encaminhada para um centro de referência Perfeito. aqui em São Paulo para fazer o tratamento adequado desse melanoma de coroide. Então, foi um caso que a IA ajudou muito. É claro que num serviço de ensino está sob supervisão do professor aqui na São Leopoldo Mandic, cada módulo nosso com um subespecialista daquela área que vai ajudar o aluno a interpretar, ajudar o aluno a examinar para saber dar a conduta adequada. Mas, se esse aluno tivesse recém-formado, talvez trabalhando em algum lugar que não tem
esse acesso, né, de ter um especialista do lado, a IA com a foto ajudaria ele a identificar pequenas alterações que no olho menos treinado ia passar batido. Né? Ia passar. Não, e nesse caso, né, Cléso, para quem não é muito da área, melanoma é um tumor maligno, né, gravíssimo. Então, assim, se não tivesse pego, né, logo precocemente, a gente está falando possivelmente do paciente virar óbito, né, falecer. Melanoma de coroide é sinônimo de célula circulante, né? Não tem uma drenagem linfática da coroide. Sim. Então, tá na coroide, se for sítio primário, é de lá para o corpo inteiro. Então, o diagnóstico precoce é o que vai realmente escolher se o paciente vai ter uma sobrevida boa ou não, né? Exato. Você vai pegar no fim da doença, até descobrir isso num sítio distante, né? Com a metástase. Então, olha só, a IA ajudou a salvar a vida. Olha são poucas coisas que o paciente pode virar óbito por causa do olho. Cara, essa é uma delas. Então, a IA ajudou nesse aspecto. E é só um exemplo de como a IA pode ser fantástica. E para esse paciente, inclusive, foi primordial no diagnóstico e na prevenção de um quadro muito pior. Excelente. Bom, muito obrigado, Dr. Aron, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso primeiro episódio do podcast. Poxa, eu que agradeço, Cléso. Espero que o primeiro de muitos, né? E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, comente e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.